Queridos, vamos nos colocar de pé. Oh, aleluia. Que presença gostosa do Senhor neste lugar. Como é bom, como é agradável estar na casa do Senhor. Como é bom louvar o Senhor, consoante a sua muito grandeza, a beleza do teu santuário. Amém? Aleluia, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Queria que nós abríssemos a palavra do Senhor em Salmos 30, versículo 2. Verso 2 do Salmos 30. Oh, Jesus maravilhoso. Que presença gostosa, Pai. Oh. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos falar todos juntos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro, e Tu me saraste. Você pode levantar suas mãos e dizer assim: clamei a Ti por socorro, e Tu me saraste. Como é bom nós sabermos que nós temos um Pai a quem clamar, a quem nós levantarmos as nossas mãos, a nossa voz, e no dia da angústia gritar esse nome, dizer Jesus, Jesus. E Ele está ali conosco, Ele está aqui neste lugar. Que presença gloriosa do Senhor. É aos pés desse Deus que nós queremos estar. É aos pés desses Deus que nós queremos adorar. É aos pés deste Deus que nós queremos declarar: Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Jesus. Nós Te amamos, Pai. Te adoramos, Jesus. Colocamos, Pai, diante de Ti. Colocamos, Pai, os momentos que se seguirão. Oh, todo louvor, Jesus. Adoração ao Teu nome, Pai. Somente a Ti, Jesus, nós queremos entregar todo louvor, toda adoração, toda rendição, Pai. Declarar, Jesus, que Tu eres o Deus das nossas vidas. Tu és o Deus das nossas famílias. Tu és o Deus do nosso coração, que nós Te amamos, Senhor, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, que nós Te amamos, Jesus, com todo o nosso coração. Oh, Jesus, passei em nosso meio, Pai. Nós queremos, Pai, em todo tempo sentir a Tua presença. Não queremos estar aqui sozinhos, Jesus, mas queremos entregar um culto a Ti, e que o Senhor possa receber, Senhor, todo louvor, toda adoração, Pai, ao Teu nome, porque o Senhor é santo, poderoso, maravilhoso, exaltado, adorado. Tu és, Jesus, tudo para nós. Nós Te amamos, Pai, nós Te saudamos. Vamos saudar o Senhor com uma salva de palmas. Você pode bater bem alto. Bem alto, bem alto, bem alto. Oh, receba, Deus. Receba, Deus. Aleluia. Vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor. E não existe nada melhor do que se não estar, ó Pai, junto aos Teus pés, rendendo louvores a Ti e bendizendo o Teu santo nome, Senhor. Por isso, nessa noite, Deus, queremos Te louvar e engrandecer o Teu santo nome.
presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado,
presença, Senhor, mais e mais. E como serafins encontro o rosto ante a ti. Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. E que diminua eu, pra que
incendeia. Aleluia. Que gostoso. Boa noite, igreja. Amém? A paz. Glória a Deus pela sua vida. Pastor Murilo, vem me abençoar, por favor. Você achou que você ia passar despercebido aí? A gente não está acostumado, né? Geralmente ele fica nesse cantinho aqui. O que aconteceu? Não pode trocar assim. Pais queridos, estenda sua mão, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor. Obrigado pela tua presença neste lugar, por essa equipe, por cada coração que veio aqui, Senhor. Nos rendemos ao Senhor e a tudo que o Senhor tem para nós. Nos rendemos. Cremos que o Senhor tem uma palavra do céu para entrar, para fazer, para mudar, para reformar, para transformar tudo aquilo que o Senhor quer dentro de nós. Oramos e abençoamos a vida do pastor Lucas, que ele seja a boca do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. As crianças já foram? Amém. Já estão tudo treinadas já. Glória a Deus, queridos. Que bom que você está aqui. Estou feliz demais honrado com sua presença, com a de todos vocês, amém? Glória a Deus pela sua vida. Eu quero hoje fazer um bate-papo muito leve com vocês e um pouco diferente do que vocês estão acostumados do pastor Lucas. Todo mundo sabe, né? Eu gosto bastante de trazer aqui para a igreja reflexões sobre estudos, né, da Bíblia, e eu continuo acreditando que isso é algo extremamente fundamental. Mas eu quero hoje falar sobre as estações do ano. E eu quero falar sobre as estações do ano porque ontem começou a primavera. E quando eu tive essa informação, eu comecei a refletir mesmo a respeito dos ciclos de Deus. Porque Deus desde sempre trabalha com ciclos. Em toda a Bíblia, em todas as áreas, Deus é um Deus de ciclos. E quando Ele terminar um ciclo na sua vida, Ele começa outro. Quando você achou que você deu a volta e que começou um momento novo, e realmente começa, Ele nos coloca diante de situações novas. E de ciclo em ciclo, Deus vai nos moldando e nos preparando. E se você estudar à luz da Bíblia, você vai ver o povo de Deus vivendo inúmeros ciclos. A última vez que eu estive aqui nesse púlpito, eu falei sobre os ciclos dos juízes. No período de juízes foram 7 ciclos idênticos. E se você pegar a vida particular de cada personagem bíblico, você também vai encontrar ciclos. E se você avaliar a sua vida, você vai perceber que nós vivemos em ciclos. E ontem começou a primavera. E a primavera é a estação, é aquela estação maravilhosa que todos esperam, é aquela estação que nos enche de esperança, que se inicia, né, um novo ciclo, uma nova etapa de coisas boas. Eu quero, por favor, Fernando, coloca aqui, ó. Eu falei em coisas boas, eu lembrei de uma informação, de um ciclo novo para a nossa cidade. E glória a Deus por isso, por favor.
Informação da prefeitura, essa é de hoje. Nós iniciamos a primavera com 0 de pacientes internados, 0 leitos de UTI ocupados. Glória a Deus por isso, querido. Glória a Deus por isso. Porque, para quem não sabe, eu tive um período na prefeitura e foi tenso, foi tenebroso. Eu vi de perto os profissionais da área trabalhando muito mais do que o normal, se dedicando, se doando, quebrando a cabeça para tentar de todas as formas possíveis chegar nesse dia. A primavera chegou, amém? Glória a Deus pelo nosso prefeito. Eu queria, acho que em nome de toda uma população, agradecer o prefeito, agradecer a secretária Sônia. A secretária Sônia é uma pessoa espetacular, que tem feito um trabalho brilhante, e nós precisamos reconhecer isso e dar honra a quem merece honra. Ela e toda a sua equipe se esforçaram demais. Então, prefeito, Secretaria da Saúde, Sônia, toda a sua equipe, estão realmente de parabéns. Isso não quer dizer que é para você relaxar, amém? Não quer dizer que é para você sair por aí correndo riscos sem necessidade. Mas enfim, voltando para a palavra, a primavera chegou. E isso me fez refletir a respeito das estações, dos ciclos que a gente passa. E eu quero comparar as estações do ano com a sua vida espiritual. Essa é a ideia de hoje, a reflexão. Mas não só da sua vida espiritual, mas também da sua vida secular, da sua vida física, do seu dia a dia. Porque a gente vive ciclos na área profissional, na área conjugal, na área da família, na sua área profissional, na sua saúde. Então, eu quero te convidar a acompanhar comigo esses momentos que nós vivemos. Mas antes de tudo, eu quero que você leia um texto comigo, Daniel 2:21. Daniel 2:21. Olha que interessante. É Ele Deus, tá? Quem muda o tempo e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Amém. Eu quero te deixar ciente e muito claro que Deus está no controle de tudo. É Ele que coloca e tira o presidente, o prefeito, o governador. É Ele que estabelece o seu patrão. É Ele que te coloca ou te tira de um emprego. Certa vez eu estava passando um momento delicado na minha vida profissional, e perguntaram para mim: Lucas, você está com medo? Eu falei: não, porque se eu for embora é porque Deus quis. Se eu permanecer é pelo mesmo motivo. Então a gente precisa entender que as alterações das estações está na mão de Deus, assim como a sua vida. Queira você ou não, acredite você ou não nessa verdade, é assim que funciona. Isso é bíblico, amém? Então, querido, na nossa vida, Deus, Ele nos confronta com desafios. Esses desafios você pode entender como oportunidades que podem ser comparadas com as 4 estações do ano. Então, eu vou te convidar para você fazer essa autoanálise em todas as áreas, para entender qual que é o momento que você vive. E isso é fundamental na nossa vida. Eclesiastes 3, não precisa abrir, é um dos textos mais famosos da Bíblia. Ele fala lá que há tempo para tudo. Há tempo para colher, há tempo para plantar, há tempo para sorrir, para chorar, para trabalhar, para descansar. E é Deus que estabelece todos esses tempos.
Agora, o que vai fazer diferença em como a gente atravessa cada uma das estações é a sua vida com Deus. É como você está posicionado, como você está plantado, enraizado nisso aqui. Amém? Vamos lá. A primeira estação do ano é o outono. Não é a primavera. A primavera começou agora. A gente gosta de falar, né? Primavera, verão, outono e inverno. Mas o outono, ele é a primeira estação que começa em março, dia 20 de março, aproximadamente, né? Claro que isso tem uma variação. E a estação do outono é onde os dias começam a ficar mais curtos. Obviamente que eu não estou falando das horas, né? O dia continua com 24 horas, por favor, entenda. Eu estou querendo te dizer que o dia começa a ficar mais curto, a quantidade de sol sobre a terra. A gente começa a ter dias com menos claridade, cada vez menos claridade. Por isso que nós definimos a fase do outono. E é nessa época que as folhas caem. É nessa época que tudo começa a mudar, começa a ter uma transformação. Porque a gente saiu do verão e a gente começou uma fase de fall. Olha só, na verdade em inglês eles não falam o termo outono, eles usam o termo fall, que significa queda. Queda em inglês é fall, é a maneira que eles se referem. E por quê? Porque o dia começa a ficar curto, as folhas caem, o cenário começa a mudar durante o outono. Então, se nós compararmos isso com a nossa vida, eu quero que você assemelhe isso àquele período que a gente começa a entrar em dificuldade. A gente começa a passar por um período de provação. É a época que a folha cai, que o tempo esfria, né? que parece que o colorido começa a se extinguir. Agora, a duração do outono na nossa vida, ela depende muito da maneira que nós estamos em Deus, da maneira que a gente vai se comportar com essa provação, para sermos então aprovados. Eu disse no começo que Deus permite esses desafios, que na verdade são oportunidades. Quando a gente passa por um momento difícil, é a oportunidade que nós temos de mostrar para Deus como nós vamos reagir, se bem ou não, diante dessa dificuldade. Amém? Você está comigo? Então, querido, coloca na sua cabeça que essa dificuldade, ela não vem porque a gente quer. Essa provação, ela não vem porque nós planejamos. Ninguém planeja passar por um período difícil. Pelo contrário, ela vem sempre de forma inesperada. Às vezes é um familiar que a gente perde, às vezes é um emprego que a gente foi demitido, às vezes é um processo que você não estava esperando. Eu não sei qual que é o problema dentre as infinitas possibilidades, mas eu sei que muitas vezes de forma inesperada a gente se depara, muitas vezes não por nossa culpa, muitas vezes por culpa do governo, muitas vezes por culpa da nossa família, muitas vezes por culpa da nossa empresa. E quantas vezes a gente não se vitimiza, a gente não fica com aquele espírito de autocomiseração, em vez de olhar para o seu Deus e buscar soluções em quem pode te ajudar, tomar atitudes. Então, querido, entenda que esse período de outono, ele vem sem avisar. E é nessa hora que a gente precisa ter em mente que Deus, Ele nos forja na dificuldade. Deus, Ele nos molda na dificuldade. Deus, Ele nos carrega no colo, se for necessário, no momento de dificuldade. É na fraqueza
que nós somos capacitados. Abre lá, por favor, 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. Ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Paulo falando. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Uau, Paulo falando. Esse é um texto conhecido, mas eu quero te dar esse respaldo bíblico. A minha graça te basta. Olha o que Deus falou para Paulo e fala para você também. Então muitas vezes a gente está em dificuldade e a gente quer reclamar: ó céus, ó vida. Ei, não faça isso. Essa é a oportunidade que Deus está te dando para você se firmar nele, para você segurar na mão forte de Deus, amém? Então é um momento que Deus usa para te colocar no centro da vontade dele. O momento que você está fraco é o momento que Deus te forja. Essa é a palavra, amém? Querido, o outono, ele termina quando a última folha cai, quando a gente precisa parar e se preparar e respirar fundo, porque o inverno vem aí. O outono, ele aponta para um período que a gente sabe que vai ser difícil. O outono, ele é a ponta do iceberg, é a oportunidade que você tem de enxergar e se preparar em Deus, porque você sabe que o frio vem aí. Você sabe que agora os dias de fato estão frios. Alguns animais, hibernam nessa fase de inverno. O frio fica intenso, os dias são bem mais curtos, escurece mais cedo. Então é aquele período que a gente tende a ficar deprê. E aqui é um período, assim, é muito perigoso o frio. É muito perigoso o inverno da nossa vida, seja espiritual ou seja sua vida secular. Porque tem aqueles que, no momento de extrema dificuldade, sabe o que ele faz? Ele larga a rédea. Ele fala assim: ó, desisto, está tudo ruim mesmo, está tudo horroroso, eu não consigo sair desse buraco, então, seja o que Deus quiser, e desiste. E da mesma forma, alguns desistem de Deus, porque fala assim: o que adiantou eu ir na igreja, eu orar, eu ler a Bíblia, e daí Deus deixou acontecer tudo isso comigo? Que Deus é esse? E daí vira as costas para Deus. Misericórdia, querido. Olha a falta de entendimento desse cidadão. Qual que foi o personagem bíblico, grandes homens de Deus, que não passaram por inverno? Qual que foi? Olha a vida do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu não vou ficar aqui me delongando na vida de Davi, porque você deveria conhecer se não conhece. Mas foi o caos, ele passou por muito mais inverno do que você. Olha a vida de Abrão, olha a vida de Moisés. Moisés, uau, o cara que falava face a face com Deus. Eu avalio a vida dele, e eu avalio a minha, eu falo: glória a Deus pela minha vida. E ele foi o homem que falava face a face com Deus. Então, querido, o inverno ele vem, e ele está previsto na Bíblia. A Bíblia fala para a gente se preparar para o dia mau. A Bíblia fala que a gente vai passar por aflições.
Agora, como que você vai passar por essa aflição? Com Deus ou sem Deus? Então o inverno, ele é assim, ele é uma área, um terreno muito perigoso, porque ele separa os que são dos que não. Ele separa os que estão consolidados em Deus dos que não. Ele separa os homens dos meninos. E ei, inevitavelmente, o inverno vem na vida de todo mundo. O inverno veio na minha vida muitas vezes. E daí? O que nos separará do amor de Deus? Será anjos, demônios, principados, potestades? Serão o quê? Dinheiro? Espada? O que vai te separar do amor de Deus? Então assim, o inverno, ele revela quem você é. E aqui eu quero deixar um princípio muito fundamental. Porque se o outono, ele é o período que prepara essa provação, o inverno, ele é o momento que você tem para fazer a sua autoanálise, para fazer a sua reflexão. É o momento de você reavaliar a sua vida. Sabe aquele momento que você para assim, o filho pródigo? O filho pródigo estava lá no inverno, lá comendo a comida do porco. De repente ele caiu em si. Você sabe o que é esse caiu em si? Significa que ele estava lá no invernão, no frio, a ponto de desistir, só que daí ele fez uma autoanálise. Ele fez uma reflexão da própria vida. Ele olhou para si e se avaliou. E daí diz a Bíblia que ele caiu em si e voltou para a casa do Pai. Então, se você está no inverno espiritual, é isso que você tem que fazer. Se você está no inverno na sua vida financeira, é isso que você tem que fazer. Se você está no inverno no seu casamento, é isso que você precisa fazer. O momento do inverno é aquele que você para, senta e reflete e avalia. Eu tenho uma frase que eu peguei de Sócrates, filósofo grego. Ele fala assim, uma vida sem uma autoavaliação não é digna de ser vivida. Olha só, uma vida sem uma autoavaliação não é digna de ser vivida. Com a graça de Deus eu aprendi a ter o hábito. Isso na minha vida já virou hábito. Toda semana, eu não passo mais do que uma semana sem sentar sozinho, sem celular, sem esposa, sem filha, eu e Deus, para eu reavaliar a minha vida. Sabe por quê? Porque você conhece pessoas que são profissionalmente excelentes, mas são um péssimo pai. E você também conhece o contrário. Você conhece pessoas que talvez sejam um bom marido, mas é um péssimo profissional. Você conhece pessoas que cuidam muito bem da saúde, mas não dá educação, enfim, em outra área. É muito comum nós vermos pessoas que são muito boas em uma determinada área e muito ruins em outra. Então, o momento de autoanálise é aquele que você vai avaliar cada área da sua vida. Como você tem sido como pai? Você tem sido um bom pai? Como você tem sido como filho? Você tem sido um bom filho? Como você tem sido como profissional? Você é um bom funcionário na empresa que você trabalha? Ou você é um bom empresário? Você é honesto? Você faz as coisas conforme Deus manda? Como você é na sua vida na igreja? Você deixa a desejar aqui? Como você tem servido os seus amigos? Você tem sido um bom amigo?
Então a autoanálise ela é fundamental para você saber o que você está falhando, aonde você não é bom. Você precisa ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida. E esse equilíbrio, ele só acontece se você fizer essa autoanálise. Amém? Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Uau! Essa é a oração da tua vida. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda os meus pensamentos. O que está errado? Me dá instrução, me direciona. Guia-me pelo caminho eterno. A autoavaliação ela é fundamental. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer te usar para transformar o mundo. Deus, Ele quer te usar para transformar o mundo. Ele quer que você seja luz, Ele quer que você brilhe, Ele quer que você tenha sucesso profissional, Ele quer que você seja muito rico, muito abençoado, muito legal, muito feliz, muito tudo. Sabe por quê? Porque o perfume de Cristo precisa ser você, o exemplo. A Bíblia fala que nós somos a carta de Cristo. Então as pessoas têm que te ler essa carta viva e querer ser isso, querer o que você tem. Eu ouvi uma comparação que eu achei muito legal. Falei assim, ó, o cara falou assim: você conhece algum milionário? Daí o outro respondeu: sim, eu conheço, tal. E você acha legal ser milionário? Pô, eu acho. Eu também acho. Eu acho legal demais o cara ser multimilionário, ter uma vida de conforto. E assim, o cara que é milionário, ele precisa ficar falando para os outros assim, ó: ai, vem cá, vem ser milionário também. Vem ser milionário também, é super legal. Ele precisa ficar convencendo os outros que ser um milionário é legal? Não, ele não precisa. Sabe por quê? Porque os atos, a vida, elas se mostram, elas revelam que aquilo é bom. Então o milionário não precisa ficar convencendo ninguém de que ter dinheiro é bom, ter dinheiro é legal. Agora, por que o crente precisa ficar implorando para que o outro também seja crente? Ser crente tem que ser legal, tem que ser bom. As pessoas têm que enxergar em você como é bom ser temente a Deus, amém? Como é bom ter uma vida abençoada por Ele, direcionada por Ele. Esse é o maior evangelho que existe, é o exemplo, é o testemunho. Então Deus, Ele quer te usar para que você transforme o mundo. Só que presta atenção, antes de Deus usar uma pessoa para mudar o mundo, Ele precisa mudar o mundo desta pessoa. Eu vou repetir porque essa frase é boa. Antes de Deus usar uma pessoa para mudar o mundo, Ele precisa mudar o mundo desta pessoa. Então Deus vai mudar o teu mundo antes de te usar para que você transforme o mundo. Sabe como que Ele vai mudar o teu mundo, querido? Sabe por que Deus precisa mudar o seu mundo? Porque Ele precisa te curar. Ele precisa te curar das suas deficiências, das suas vaidades, do seu ego, do seu egoísmo. Ele precisa te curar de tantas coisas. Ele precisa te direcionar. Ele precisa te capacitar. Ele precisa te encorajar. É Deus que vai te dar habilidade. É Deus que vai te dar capacidade. É Deus que vai fazer com que quando você tenha capacidade, que você não seja orgulhoso. Você percebe como Deus precisa trabalhar muita coisa para te transformar em um representante dEle que mude o mundo?
Uau, é muito legal isso. E como é que Deus faz para mudar o seu mundo? Porque Deus quer que você transforme o mundo, mas antes Ele vai mudar o seu mundo. Se Deus vai mudar o seu mundo, para te transformar da forma que Ele deseja, da forma que você precisa ser, como é que Ele vai fazer essa transformação? Sabe como, querido? Através da Bíblia, através da igreja, através de pessoas de Deus que estão aí do seu lado, através dos seus amigos. É assim que Deus te muda, sabe? Deus usa pessoas que estão em torno de nós. Deus é tão bom que Ele vai lá e coloca um amigo do teu lado e fala assim: ei, faça diferente. Jesus no seu lugar faria dessa forma, você está fazendo ao contrário. Busque conselhos com pessoas que têm intimidade com Deus, pessoas que você confia, pessoas que podem te ajudar, que já caminharam esse caminho que você está caminhando, essa dificuldade que você está passando. E você tem muitas pessoas disponíveis, sabe? De repente você está atravessando um problema, procura algum líder aqui da igreja, alguém que você confie, procure Deus, procure na própria Bíblia. A Bíblia é a maior fonte de inspiração, querido. Provérbios 12, 18. Alguém, coloca a linguagem de hoje. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Às vezes alguma área da sua vida está doente, mas as palavras do sábio, elas podem curar. Então procure pessoas que têm experiência em Deus. Não vai pedir ajuda para o amigo do bar. Abra o seu coração com pessoas que são tementes a Deus, e elas podem te ajudar. Amém? E você sabe o que vai acontecer? Os teus sofrimentos de hoje, as tuas dificuldades de hoje, elas se transformam em ensinamentos para outros amanhã. Olha isso. Esse período difícil que você vive, esse outono, esse inverno, essa provação que Deus está permitindo você passar, ela se transforma em ensinamentos para os outros de amanhã. Sabe por quê, querido? Porque quando você passa por um problema e você supera ele à luz da Bíblia, você sabe o que se transforma? Em autoridade. Você tem a autoridade para tratar um assunto porque você passou por ele, porque você venceu aquele gigante. Então você tem autoridade para tratar e para ensinar outras pessoas que vão atravessar a mesma dificuldade. Você vai ser o irmão que vai estender a mão para ajudar aquela pessoa a vencer aquele inverno. Amém? Então esse é o objetivo da igreja. Esse é o objetivo de cada um de nós aqui. É vivermos as nossas experiências, passarmos por elas ao lado de Deus, ombro a ombro, e estendermos a nossa mão para os irmãos, para que a gente também ajude eles a atravessarem momentos difíceis. É por isso que Deus manda que a gente viva em bando. É por isso que Deus manda que a gente congregue. É uma ordenança bíblica. Ah, vou buscar Deus da minha casa. Negativo. Se você vai buscar Deus, você vai ter que ser obediente a Deus. E Deus manda você vir na igreja. Porque é na igreja que você consegue o irmão que vai te dar uma palavra de sabedoria. É aqui, nessa ministração, que você vai receber pérolas que podem transformar a sua vida. A igreja é um lugar fantástico, porque pessoas sintetizam essa informação e te entregam de mão beijada. Isso aqui tem um valor inestimável, cada ministração que acontece aqui. Amém? Eu vou para a próxima estação, que é a primavera. Chegamos nela. Primavera começa no dia 22 de setembro.
E é a estação florida, é a estação, né, que os dias voltam a ser mais longos. Então no outono aconteceu aquele efeito dos dias começarem a ficar curtos. Agora na primavera é o inverso. Na primavera significa que a gente saiu do buraco. Sabe quando você pisa fora assim do poço? Que você fala: uau, atravessei aquela nuvem negra, ela passou, e agora eu estou na primavera. Daqui para frente vai ser show. É o período que você conseguiu vencer a sua dívida, e que agora você está zerado. Agora daqui para frente você vai rumo à prosperidade. É o período que você arrumou emprego, é o período que você fez as pazes com sua esposa, que você usou a sua reflexão. Sabe aquela autoanálise? Você sabe para que serve a autoanálise? Porque ela induz a gente a tomar outro rumo. Quando você enxerga qual que está sendo a sua dificuldade, qual que é a área que você está mal, você tem uma direção, você toma outro rumo. E quando você toma outro rumo, você vai ter um resultado diferente que vai te levar para a primavera. Amém? Então a primavera é esse momento que as coisas vão começar a ficar floridas, que a vida vai voltar a ser colorida. É um momento maravilhoso, é um momento de preparação, é um momento que você vai planejar o que você vai fazer para produzir. E quando eu digo produzir, eu não estou falando financeiramente, também financeiramente, mas o que você vai produzir na igreja, o que você vai produzir nos seus filhos, na sua esposa, na sua família, o que você vai produzir com seus amigos. Esse é o momento que você tem a oportunidade de plantar. Plantar é a primavera, é a oportunidade que você vai colocar os seus sonhos em prática. Agora eu quero abrir um parênteses fundamental aqui, para você não pisar na jaca e tropeçar na banana e voltar para o inverno. Então abre o parênteses, a minha pergunta é: quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos? Porque o seu plano, ele determina aonde está o seu coração. O seu sonho, ele determina onde está a sua vontade. A Bíblia fala que onde está, né, o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então, os seus planos, eles vão chegar no seu tesouro. Agora, qual que é o seu tesouro? É essa a pergunta. Qual que é o seu plano? O que eu quero saber é se está relacionado ou não com o reino de Deus. Porque se o seu plano for ficar rico, para comparar uma Ferrari, e ficar com uma barriga de tanquinho, para pagar de gatinho para as gatinhas, o seu plano não está alinhado com Deus. Você entende? O seu plano, o seu propósito precisa ser em estabelecer sementes boas. Por favor, abre a Bíblia aí em Filipenses 2, versículo 13. Que sirva de lição esse texto. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Grava no teu coração isso aí, ó. É Deus que efetua tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão. Vou repetir isso aqui. Para que eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei
inutilmente. Querido, imagina que tragédia chegar o dia de você ver Deus, o dia que você morreu, e daí você descobre que você se esforçou a sua vida inteira inutilmente, que você correu a sua vida em vão. Você conquistou a sua Ferrari, uau, legal, hein? E perdeu a sua alma. Você percebe o tamanho da decepção de chegar no dia mais importante da sua vida? O dia mais importante da sua vida é o dia da sua morte. É ali que vai falar se você está salvo ou não. E daí você descobre que você se esforçou inutilmente, porque os seus planos durante a primavera foram semear sementes para o seu umbigo, sementes para você alimentar o reizinho que você tem dentro da sua barriga, para alimentar o seu egoísmo e o seu ego. É essa a vida de propósito que você deseja? Então perceba que a primavera é o momento perfeito para você semear sementes boas. É a oportunidade que você tem de plantar sementes do bem. E quando eu falo plantar sementes do bem, eu também estou de acordo com a Bíblia. Não precisa abrir Gálatas 6, 7, né? Porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, o que eu estou te motivando? Se você estiver neste momento de primavera, plante sementes boas. Eu vou te explicar o que é sementes boas. Você está lá no seu emprego. Não adianta você querer honrar o seu patrão quando ele quiser te mandar embora. Você precisa ser um ótimo funcionário, o melhor de todos. Você precisa honrar o seu chefe. Sabe quando? Na primavera, não no inverno. Não quando o tempo está fechado e você está na lista negra para ele te cortar. É no momento que está legal, que está bom. Honre o seu chefe, honre o seu patrão, honre o seu funcionário. Ou você só vai dar aumento para ele quando ele pedir demissão? O seu funcionário merece ganhar muito mais do que ele ganha. Só que você não vai dar não. Não, por enquanto está bom, ele está quieto. Vou deixar ele quieto ali, pagando metade do que ele merece. Você vai esperar ele pedir demissão para você querer dar aumento? Seja justo em tudo. E a sua esposa? Você vai esperar ela virar a cara para você levar flores para ela? E o seu filho? Você vai esperar ele virar um drogado para você dar a atenção que ele merece? A gente precisa plantar as sementes na primavera, não no inverno. Quantos e quantos exemplos nós poderíamos dar? Sabe aquele cara que você ainda não perdoou? Perdoe. Sabe aquele cara que puxou o teu tapete a vida inteira e agora você tem a oportunidade de dar o troco? Estenda a mão. Aí sim você quebra o coração de Deus. Aí você destrói o coração do papai. Daí o papai fala assim: ai, que gracinha, deixa eu abençoar esse filhinho amado. Daí ele joga de baldada em cima de você. Você percebe, querido, que a gente precisa plantar sementes que estejam relacionadas com o reino de Deus. A Bíblia fala que a gente pede e não recebe, mas a gente não recebe porque a gente pede mal. Se nós pedíssemos bem, Deus daria. Então, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo.
Para quê? Para que eu possa pedir e Ele me dá. Porque quando Ele me der, eu vou poder abençoar meu irmão, eu vou poder ajudar o reino a ser estabelecido. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de muito mais do que isso. Eu estou falando de uma vida. Amém? Vocês estão me entendendo? Tem um ditado que fala que a gente tem que fazer o telhado enquanto está sol. A gente precisa plantar semente boa na primavera. Depois que está chovendo, é difícil fazer o telhado. Então organize sua vida, seja um amigo muito bom, seja um amigo muito parceiro, que ajude todo mundo que está ao teu lado. Se importe com a vida das pessoas, se importe com a vida da sua esposa, do seu filho, do seu patrão, do seu empregado, de todo mundo que está ao seu redor. A gente precisa se esforçar muito para ser luz. Então aproveite a primavera, porque depois da primavera vem o verão. O verão, eita, o verão é bom demais. O verão é a estação quente, é a estação de calor, é a estação que as árvores estão ainda verdes e que a gente produz, a gente colhe tudo aquilo que a gente plantou durante a primavera. A gente colhe no verão. O verão é top da galáxia. O verão é bom demais, sabe? É a estação da produção, é a estação de pôr em prática tudo aquilo que nós planejamos nas outras estações. Todo o esforço do outono, do inverno, da primavera, ele é agraciado, né? Ele é concluído no verão. O verão é o momento que a gente tem a oportunidade de viver uma vida de propósito. Esse é nosso objetivo. Chegamos no nosso goal. Qual que é o goal? É ter uma vida de propósito. Todas as áreas da nossa vida estão bem. Olha só, que tal que você esteja nessa... A minha oração é para que você esteja nessa condição. Que a gente alcance essa posição, esse objetivo de viver esse verão, de ter um bom casamento, de ter um bom trabalho, de ter uma boa saúde, de ter amigos, de ter família, de que tudo vá bem. E quando tudo vai bem, você corre um grande risco. Eu disse que o inverno é muito perigoso, assim como o verão. O verão é perigoso demais, gente. Como é difícil. Você sabe por quê? Porque a coisa mais comum do mundo é as pessoas virem para a igreja no inverno. É a tendência natural do ser humano. A gente está num momento difícil, é quando a gente olha para o céu e pede socorro para Deus. E a gente acaba tendo um relacionamento com Deus. Mas, via de regra, a pessoa sai do outono, entra no inverno, passa na primavera, e ela chega no verão. E quando ela chega no verão, o que ela faz? Ela coloca o Deus, como se fosse o gênio da lâmpada, guarda de volta, engaveta, e ele volta para a sua vida medíocre. Essa é a tendência natural. Então o verão, ele é muito perigoso, porque se todas as áreas da sua vida estão bem, eu tenho uma determinação para você: sê tu uma bênção. Resumindo, é isso. Em uma frase, você vive um verão, sê tu uma bênção. É essa a palavra de Deus para Abraão e para você. Amém? Agora, pode acontecer o efeito inverso, e é aqui que eu quero abrir os seus olhos. O verão, ele precisa ser um período de conhecer e cumprir a vontade de Deus. Conhecer e cumprir a vontade de Deus. Isso é uma vida de propósitos. Agora, você corre o risco de perder o foco, e considerando que tudo está bem, você relaxa, você abaixa a guarda,
você deixa de buscar a Deus, porque antes você estava lá na fossa, então você só olhava para cima e só tinha Deus para você pedir socorro, e você pedia socorro a Deus insistentemente, você buscava intimidade com Deus, porque você precisava da mão dEle. Mas tem uma música que eu acho maravilhosa, que fala assim, ó, muitos querem as suas mãos, nós queremos os seus pés. Eu quero que você para pensar na profundidade dessa frase. Muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés. Eu quero que essa seja sempre minha oração. O dia que eu precisar da mão de Deus, eu vou pedir, mas eu não posso nunca sair dos pés dele. Porque se você está no verão e está tudo legal, o que a gente não pode é sair dos pés de Deus. O que a gente não pode é esquecer de onde Ele nos tirou. É por isso que o rei Davi, quando tudo ia bem, quando ele tinha conquistado tudo que ele poderia conquistar, que ele se tornou o grande rei de Israel, você sabe o que ele fazia? Ele voltava lá para a caverninha, onde ele se escondeu quando ele era o subtreco do subtroço, quando ele não era ninguém, quando ele era perseguido, ele voltava para lá, para lembrar da origem, do tanto que ele clamava a Deus. Então é isso que a gente precisa fazer no verão, é lembrar do que Deus fez por nós, e continuar aos pés de Deus, para que a gente não viva um ciclo. Amém? Já concluindo, querido, o que eu quero te dizer, o que eu quero te convencer, é que não importa qual que é a estação que você está, não importa, o que importa é se você está com Deus ou não, porque a estação ruim vai vir, o outono, o inverno, e a gente nunca sabe. O câncer, a gente cansa de falar do câncer da pastora Luciana. Alguém esperava? Alguém queria? A gente estava em pecado? Não, mas veio. A gente lembra de Jó. Jó estava firme com Deus. Diz a Bíblia que era um homem justo, um homem temente a Deus, e ele viveu tudo aquilo que você conhece, uma desgraceira danada, e Deus permitiu. Só que tem um propósito no fim. Sabe por quê? Porque Deus nos forja na nossa fraqueza. Deus trata o nosso coração, a nossa mente. Deus nos aproxima dele. E passou, glória a Deus. Se vir o dia mal, enfrenta ele com cabeça erguida, só que de mão dada com Cristo. Não deixe o inverno te separar de Deus, não deixe o verão te separar de Deus. E estatisticamente é o verão quem mais afasta as pessoas de Deus, por incrível que pareça. Então, querido, atravesse a estação que for, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida secular, não importa se é no seu casamento, não importa se é no seu trabalho, não se importa se é na sua fé. O que importa é que você esteja rendido a Deus e gastando seus momentos de intimidade com Ele. A Bíblia diz assim, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero chamar a atenção para esse sem mim nada podeis fazer. Se você fizer as coisas longe de Deus, você está correndo aquela vida inútil. Sabe esse texto que a gente acabou de ler? De chegar no fim da corrida e descobrir que correu em vão, que se esforçou inutilmente, porque sem Deus nada podeis fazer. Então aprenda, coloca no seu coração, pega isso para você, que sem Ele, você não pode fazer nada.
Você precisa permanecer nele para que os seus frutos sejam bons, para que no final da sua vida a sua corrida faça sentido, para que a sua corrida não seja inútil. Amém? É Ele que te dá instrução, é Ele que te dá orientação, é Ele que te dá habilidade, é Ele que te dá força, que te dá paz, é Ele que preenche o vazio do coração, para que você não fique deprê. Então, é de Deus que vem o nosso combustível, a nossa força para tudo, amém? Então não importa a estação, você precisa estar em Deus, amém? Glória a Deus. Para terminar, a equipe de louvor, por favor. Deus, Ele precisa estar em primeiro lugar. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Eu acho que não tinha como Deus expressar uma maneira mais forte do que essa. Amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento. Todo mundo começou a olhar para vocês, incrível. Agora, a Bíblia fala em amar o seu próximo como a ti mesmo. Eu quero te trazer um versículo, querido, para você refletir com força. Filipenses 2:3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Sabe o que a Bíblia está falando aqui, querido? Ela está falando assim, ó, primeiro Deus, segundo a igreja, os irmãos, os amigos, os família, e depois eu. Quando a gente consegue ajudar o próximo, não tem nada que nos traz mais satisfação, alegria e sentimento de ter uma vida de propósito do que você poder influenciar a vida de um irmão. Não tem nada que preenche mais o coração de alguém, não tem nada que possa te sentir fazendo parte de um propósito, não tem nada mais forte do que você conseguir abençoar a vida de outros. Isso te faz se sentir uma pessoa útil para Deus, uma ferramenta para Deus. Isso te traz alegria. Então, querido, cuide dos outros, seja luz, seja amigo, seja parceiro, seja irmão. E agora que eu finalizei, eu quero ler um poema do pastor Mário Simões. Eu vou sonhar até realizar, eu vou crer até ver, eu vou aprender até ensinar, eu vou me envolver até desenvolver, eu vou lutar até ganhar, eu vou combater até vencer, eu vou pagar até quitar, eu vou trabalhar até prosperar, eu vou doar até acabar, eu vou viver até morrer, eu vou amar sem reclamar, eu vou servir até o porvir, eu vou ousar até Deus me usar, eu vou prosseguir até conseguir, eu vou perseverar até conquistar, eu vou dar o melhor de mim até chegar ao fim. Amém? Fica de pé, querido. Eu quero cantar mais um louvor para nós encerrarmos. E depois nós vamos encerrar, amém? Espírito vem,
Pai amado, nós queremos viver algo novo, Deus. Queremos, em nome de Jesus, Deus, nos colocarmos diante da Sua presença, Deus, e clamar, Pai, para que o Senhor conduza os nossos caminhos, Deus, para que o Senhor nos ensine, Deus, caminharmos, Deus, os Teus propósitos, Pai. Nós queremos, Deus, atravessar cada momento da nossa vida de mãos dadas a Ti, Deus. Que o Seu Santo Espírito, Deus, seja luz para os nossos passos, para as nossas decisões, Deus. Nos ajuda, Deus, a enxergarmos, Deus, a trave dos nossos olhos, Pai. Porque nós queremos sim, Deus, tirar os ciscos, Deus, dos nossos irmãos. Nos ajude, Deus, a fazermos essa autoanálise, Deus, sonda o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau. Nós queremos, Deus, mudar o rumo, pegar a direção que o Senhor deseja, Pai. Nós queremos, Deus, receber as instruções, Deus, as orientações de acordo com o Seu coração, Pai. Nós queremos, Deus, cumprir os Seus propósitos, Deus, nós queremos estabelecer o Seu reino, Pai. Portanto, Deus, nos ajude, Deus, a vivermos um verão, a vivermos, Deus, um período de produção, Deus, de colheita, Pai. Para que a gente possa sim, Deus, estender a Sua mão, Deus, para todos os locais onde nós alcançarmos, Deus. Que nós possamos, Deus, levar a Sua presença, a Sua luz, aonde quer que a gente vá. Que a gente possa, Deus, ser ferramentas nas Tuas mãos, Pai, usados poderosamente, para que o Seu nome seja louvado e exaltado, Deus. Essa é nossa vida de propósito, é fazer com que conheçam a Ti, Pai. Nos ajuda, Deus, a sermos embaixadores de Cristo, exemplos, Deus, de pessoas, Pai, que têm uma vida maravilhosa, porque somos sim abençoados por Ti. Nós reconhecemos, Deus, que tudo que temos e tudo que somos é Teu, e somos muito gratos, Deus, pelo Seu amor por nós. Quero, em nome de Jesus, abençoar cada vida aqui presente, cada pessoa que nos acompanha de casa, cada família aqui representada. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha te encher de alegria, de paz, de bom ânimo. Que o Espírito Santo te conduza e te conceda a bênção de Deus. Em nome de Jesus, Pai amado, seja conosco. Muito obrigado por esses momentos, Deus. Louvado seja o Seu nome. Amém. Amém, querido. Amém. Glória a Deus. Recados. Sábado nós temos o culto dos jovens. Domingo de manhã nós temos a escola bíblica dominical. Eu quero te motivar a vir no culto dos jovens. Você que tem até 120 anos, você está convidado. Eu quero te convidar a você participar da EBD. A escola bíblica, ela tem trazido a Bíblia de uma forma muito fácil para você entender. E se você está perdendo, você, enfim, vem para cá e você vai perceber que você pode crescer muito. E não perca de forma alguma o culto de domingo à noite. Eu vou repetir o que eu sempre digo: não tem nada que justifique você perder um culto de domingo às 19. Nada. O que você vai fazer? Vai assistir o Faustão? Qual que é o seu compromisso? O que poderia ser mais importante do que você vir cultuar o seu Deus? Não é ouvir um culto, é cultuar o seu Deus, amém? Então nós nos reuniremos aqui domingo às 19 horas para louvarmos, adorarmos e agradecermos o nosso Deus. Você está intimado. E quarta-feira, tarde das mulheres, amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, boa noite, fique em paz.